Olá, caros alunos. Então, vamos retornar agora aos filósofos cristãos, filósofos medievais cristãos, depois de ter dado uma percorrida entre os filósofos medievais não cristãos. Então, hoje nós vamos falar do filósofo e teólogo chamado Anselmo, conhecido como Santo Anselmo, né, porque foi canonizado pela Igreja Católica. Ele nasceu em Aosta, no norte da Itália. Tornou-se monge beneditino e foi arcebispo de Cantuária, na Inglaterra. Mas ele passou parte dos anos posteriores no exílio, devido a disputas políticas entre o poder civil e a Igreja. Ele defendeu com firmeza os direitos da Igreja e, em teologia, os direitos da razão, que ele via como base e não como uma ameaça à verdadeira fé. Aquilo que eu falei, sempre a tentativa de conciliação entre os dois. De maneira semelhante a Santo Agostinho, ele vai dizer: creio para compreender. Esse era o lema dele. Ele entendia que, para atingir o conhecimento, era preciso partir da revelação divina, da fé e não da razão. Em seguida, se poderia penetrar a fé mediante a razão. Então, ou seja, a fé ainda era mais importante. Sua notoriedade se deve principalmente à proposição do argumento ontológico da existência de Deus, que é um raciocínio bem distinto do utilizado até então pelos pensadores cristãos para dar prova à existência de Deus. Essa afirmação era sustentada filosoficamente por meio de argumentos que lançavam mão da autoridade dos apóstolos e dos representantes da comunidade cristã, geração após geração. Santo Anselmo, ele mudou a maneira de abordar o tema, ao oferecer o que ele definia como uma demonstração racional e lógica da existência de Deus, sem precisar que houvesse testemunhos sobre a revelação divina. Então, ou seja, você vai fazer uma demonstração racional sem precisar apelar para a autoridade religiosa. De modo sumário, sua prova é a seguinte: em primeiro lugar, é preciso aceitar a ideia de que há diferentes graus de perfeição entre os seres representados em nossa mente e também os existentes na realidade. Assim, o ser existente na realidade é mais perfeito que um ser que existe apenas em nosso intelecto, ou é mais perfeito que a representação que nós temos dele em nossa mente. Por exemplo, uma escultura ela é mais perfeita que a ideia que nós temos dela, simplesmente porque tem existência própria, independentemente de nosso pensamento. Da mesma forma, nós poderíamos dizer hoje que uma pessoa qualquer tem o maior grau de perfeição que o de seu retrato fotográfico. Então, além disso, qualquer coisa que exista na realidade é mais perfeita do que algo que só existe em nossa mente. Apliquemos o mesmo raciocínio à divindade. Podemos representar mentalmente a ideia de um ser infinito, todo-poderoso, eterno, onisciente, absolutamente perfeito. Estes são os principais atributos de Deus. Este ser necessariamente é o mais perfeito entre todos os que podem ser imaginados. Isso é, não pode haver nenhum ser mais perfeito que este, por princípio, né? Nenhum é mais perfeito que Deus. No entanto, se ele é o ser de alto grau de perfeição possível, ele necessariamente tem que existir na realidade. Por quê? Porque senão nós chegaríamos a uma contradição. Porque algo, para ser absolutamente perfeito, tem que existir, tanto como representação intelectual, quanto na realidade. Se não fosse assim, simplesmente nós não conseguiríamos pensar num ser totalmente perfeito. Por isso, Deus tem que existir, porque a razão obedece à lógica argumentativa. Esse argumento, jamais aceito de forma unânime pelos pensadores, voltou a ser valorizado no final do século XIII. Mais tarde, ele encontrou a simpatia dos filósofos, sobretudo dos modernos, e ressuscitado de uma maneira bem modificada por Descartes, né? Também foi aceito por Leibniz, por alguns seguidores de Hegel, que acabaram validando a afirmação: o que pode e deve ser, é. Do ponto de vista estritamente lógico, essa última afirmação, assim como o argumento de Santo Anselmo, é sempre verdadeira. Em outras palavras, ela informa que qualquer coisa possível de existir ou de acontecer e que tenha condições na realidade que a tornem necessária, no sentido de determinação ou causa, tem que existir. Anselmo ele escreveu ainda outras obras sobre os problemas específicos de lógica e teologia que levaram alguns estudiosos a afirmar que ele foi o fundador da filosofia escolástica, que nós vamos estudar a partir do próximo vídeo. Então, pessoal, no próximo vídeo nós vamos iniciar a filosofia escolástica, mas vou também tentar fazer um breve apanhado histórico para a gente poder tentar compreender também mais esse período da história ou da filosofia medieval.